Eu converso agora com o cientista político César Alexandre, que está ao vivo com a gente, que gentilmente atendeu nosso pedido nesta noite para falar conosco hoje de manhã. Muito bom dia, César, seja bem-vindo ao nosso Agro Amanhã. Bom dia, Pedro. César, a gente está acompanhando agora as imagens que vêm de Brasília, né? O tom já é outro, nós estamos vendo já uma mudança no clima, o pessoal já em um momento de desmontar os acampamentos, mas a gente sabe que essa situação preocupa porque há um temor em que novos movimentos continuem e talvez esse ato de domingo acabe insuflando outros movimentos, né? A gente acompanhou já no mesmo dia, ontem, em Sinop, na BR-163, novos movimentos, interdições. A gente acompanhou também em Santa Catarina, aqui em São Paulo, perto da Ponte dos Remédios, hoje de manhã, houve ali uma barricada, atearam fogo, trouxe aí um grande transtorno para o trânsito. Isso é que cenário que a gente pode encontrar daqui para frente após este tumultuado domingo? Mas antes, César, com a sua leitura como cientista político, né, aproveitando todo o conhecimento que você tem sobre este movimento deste domingo. Bom dia novamente. Bom dia. Bom, a situação ficou completamente fora de controle, né? Você tinha lideranças do movimento bolsonarista que tinha um caráter, podemos dizer, golpista, né? Que não aceitava as eleições, queria uma intervenção militar, só que era tratado assim, era tratado como golpista por uns, como patriota por outros. A partir do momento que se passa para a violência, e aí a gente tem o episódio das bombas anteriormente, você tem o episódio de depredação anteriormente, de patrimônio público, e a partir do momento que você atinge diretamente três casas, as casas dos três poderes, e você depreda essas casas por dentro, a partir do momento que você chega nesse ponto, já passa a ser o tratamento passa a ser outro. O tratamento com esse pessoal passa a ser tratamento de criminoso, porque foi um crime. Roubaram obra de arte, depredaram patrimônio público, entraram em áreas que são consideradas segurança nacional, interior do STF, interior do Planalto, interior do Congresso Nacional. Então, a partir do momento que você tem essa pecha de criminoso, o tratamento passa a ser outro. O tratamento com esses manifestantes passa a ser outro. Eles passam a perder o status de simples manifestantes e ganham o status de criminoso. Então, assim, foi um erro muito grande, estratégico desse grupo, que tem a sua demanda, que eu acho que a gente não tem que discutir é, se é uma demanda lícita ou não. A eleição está aí, a eleição veio, teve o resultado, acho que deveriam aceitar o resultado. Agora, partir para o crime, partir para a depredação de prédios públicos, invadir áreas que são de segurança nacional e depredar o interior dessas áreas, eu acho que a tolerância daí para frente, o governo tem que ter tolerância zero e não tem muita conversa mais para esse tipo de atitude, esse tipo de manifestação. Com certeza. César, agora vendo neste sentido político nacional, eu conversei há pouco com o deputado e ele disse para a gente um ato muito interessante, que o assunto agora é colocar nas pautas unificação em paz. Você percebe também essa nova tendência com que nós estamos acompanhando agora, essa mudança no tom, a forma como o parlamento vai se posicionar politicamente, o tom dos palanques mais inflados dar uma diminuída? Como é que você vê daqui para frente? Porque o que nós assistimos domingo é algo muito preocupante. Sim, e a tendência de diminuir o apoio, os discursos inflados contra o resultado das eleições, a tendência agora é simplesmente diminuir. Por quê? Esses parlamentares buscam espaço junto à opinião pública ou junto a esse governo que assumiu agora. Então, assim, é um movimento natural onde os parlamentares que eram bolsonaristas vão ocupar um espaço ou de oposição ou tentar ocupar um espaço no governo. Um caso clássico disso por exemplo, é o senador Ciro Nogueira, que
foi de governo Bolsonaro. Então, são partidos que dão base e sustentação ao governo, independente de que governo seja. Por outro lado, você não tem apoio da opinião pública, você perde o apoio da opinião pública a partir do momento que você começa ações criminosas, que foi o caso. Então, por isso que eu falei de erro estratégico. No momento que eles passam para uma atitude criminosa, eles perdem apoio apoio político. E outra coisa que esses manifestantes fizeram foi atacar a casa do Legislativo. Uma das casas que eles atacaram foi a casa do Legislativo. Então, como é que um parlamentar vai defender uma ação onde foi atacada a casa do Legislativo? Então, assim, a tendência agora é de tratar de abafar esses movimentos, diminuir a força, por consequência, a força desses movimentos vai ser diminuída, e o clima de paz, eu não diria que um clima de paz vai ser instaurado rapidamente, mas com certeza o abafamento mais rígido desses movimentos, ele vai acontecer, e esses movimentos perderam completamente não só a noção, como também a força política que eles poderiam ainda ter. Então é Exata. isso que vai acontecer. Agora, César, aproveitando, como é que nós podemos fazer uma leitura acerca do que o mundo assistiu do Brasil? Né? Nós temos um mercado que vai abrir daqui a pouco, que já existe a preocupação dos investidores, porque isso acaba afugentando investimentos, isso acaba prejudicando a imagem lá fora. Nós tivemos aí inúmeros presidentes, né, de várias nações prestando solidariedade, também falando sobre a democracia brasileira, apoio. Como é que isso lá fora e de que forma isso resvala na nossa imagem e como é que o Brasil agora deve reconstruir não só a sede dos três poderes, mas também de que forma reconstrói a imagem dos poderes lá fora também? Bom, aí é uma questão que tudo depende de como o Planalto vai se comportar de agora em diante. O Planalto tem que ser rígido. O Planalto não pode deixar as coisas continuarem acontecendo sob a égide da não, é um movimento. A gente é um país democrático, a gente tem que dar o direito à manifestação. Agora é uma coisa que o Planalto tem que ser rígido com relação a esses movimentos antidemocráticos. Então, tudo depende. Lógico, os mercados vão sentir, num primeiro momento, provavelmente a gente vai ter uma alta do dólar, provavelmente a gente vai ter uma fuga de investimentos aí na Bolsa, mas isso é um movimento natural. Dependendo da ação do governo, se o governo anunciar medidas rígidas e conquistar a confiança de que não, nada muda no status quo da nação, nada muda no status quo da democracia brasileira. Esse movimento vai ter um refluxo, esse dinheiro vai voltar a entrar para a Bolsa, o dólar volta ao seu patamar original. Então, assim, é um movimento rápido, tanto de subida quanto de descida, é especulação. Então, tudo depende de como o governo vai agir agora, de como o Planalto vai agir agora, e qual vai ser a rapidez desse movimento. Tá certo. Agora, César, só para a gente arrematar um pouco a nossa conversa, daqui para frente nós estamos vendo essa reunião que vai acontecer hoje com a Rosa Weber, né? Daqui a pouquinho, então, o presidente Lula se encontra com ela. Existe também hoje na agenda do presidente um encontro com os governadores, uma reunião. E dentro daquilo que você falou sobre o Planalto se posicionar, sobre essa forma como se posicionar como uma liderança do executivo, como chefe, como novo mandatário, de que forma deve sair o resultado desta reunião? Qual a expectativa que a gente pode fazer, lógico, fazendo uma leitura prévia daquilo que pode ser de resultado para já começar o ano, porque nós estamos com uma intervenção federal dentro do DF. Isso atrasa constitucionalmente vários projetos que começariam a ser tramitados. Isso traz assim um problema para o nosso, principalmente para o setor agropecuário, que espera tantas pautas serem destravadas, né? A gente falava na semana passada sobre projetos em relação à lei tributária, projetos em relação a defensivos. Como é que isso enquadra agora, sabendo que é preciso acelerar para conseguir voltar a máquina a girar, né? Continuar tendo sua rota? Bom, a questão com o Congresso,
que é a questão de projetos que têm que ser aprovados. Então, existe no calendário existe um prazo aí mais amplo, né, para você trabalhar isso, porque você vai ter que esperar o retorno do Congresso, as atividades do Congresso. Então, por aí não precisa ter muita preocupação no momento. Com relação ao judiciário, essa reunião com a Rosa Weber, esse deve acontecer um alinhamento entre o Planalto e o Judiciário, um alinhamento que não existia durante o governo Bolsonaro, deve começar a construir um alinhamento agora, e esse alinhamento ele deve dizer a respeito ao seguinte aspecto: esses movimentos não devem continuar e esses movimentos vão ser tratados como tal. São movimentos antidemocráticos e têm ações criminosas dentro desse movimento antidemocrático. Batendo o martelo entre o Judiciário e o Planalto para esse tipo de tratamento, a esse tipo de ação, então você já tem uma ação rígida de dois poderes que tem uma caneta na mão em relação a esse assunto. Com relação ao Congresso, então tem tempo para negociar, para os projetos, para conversar, para até o recesso parlamentar acabar. E com relação aos governos, os governos não têm muita escolha de dar o aval ao que for discutido entre o Judiciário e o Planalto e acatar. Em que sentido? O movimento antidemocrático tem que ser abafado. Então, a linha da discussão deve ser essa. A partir do momento que Judiciário, Planalto e governadores alinharem as ações nesse sentido, aí a gente consegue voltar no clima de normalidade democrática. Perfeito. César, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agromanhã, fazendo uma análise sempre muito ampla e sempre também trazendo para a gente pontos interessantes para que a gente consiga costurar o início dessa história, né? Porque ontem nós escrevemos um capítulo, nós assistimos um capítulo muito triste da nossa Constituição, desde a redemocratização do nosso país. Nós assistimos um capítulo muito triste em relação a essa depredação do patrimônio público, que é Brasília, que é um patrimônio tombado, né? Prédios, palácios sendo aí depredados, que é o sinônimo ali de democracia e também do poder público. Infelizmente, a gente teve essas imagens do domingo, mas a gente começa, então, a ver uma reconstrução de sociedade, também de visão do Brasil lá fora, o Brasil aqui dentro também. César, obrigado pela sua participação. Até mais. Até mais, meu cara.